Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Biociência na Prática. Eu sou a professora Dani e elaborei esta aula com o tema Engenharia Genética, Tecnologia do DNA Recombinante. Vamos começar? As técnicas da engenharia genética ou do DNA recombinante permitem manipular diretamente o genoma dos organismos. As enzimas de restrição agem como tesouras, cortando as moléculas de DNA em pontos específicos. Existem centenas de tipos diferentes de enzimas de restrição. Cada uma reconhece uma determinada sequência de bases nitrogenadas, como vocês podem observar na imagem. Nesse caso, é reconhecida a base nitrogenada, a sequência adenina, adenina, timina, timina e citosina. Esses diferentes pedaços de DNA que são gerados durante esse processo podem ser separados a partir da técnica da eletroforese. Com a técnica da eletroforese, é possível separar esses fragmentos de DNA gerados pelo corte das enzimas de restrição pelo seu tamanho e carga elétrica. Os fragmentos menores percorrem uma distância maior no gel de eletroforese. Uma aplicação prática dessas técnicas é, por exemplo, a impressão digital do DNA, que é muito utilizada na identificação criminal e no teste de paternidade. Um exemplo prático é analisando um gel de eletroforese, obtido a partir dos fragmentos do DNA da mãe da criança e dos possíveis pais dessa criança, A e B, é possível se determinar a paternidade, uma vez que indivíduos próximos apresentam semelhanças em seu material genético. No caso, nós procuramos na criança as bandas que não estão presentes na mãe. Aqui, essas bandas de eletroforese estão representadas por esses retângulos. Observem que o indivíduo B apresenta, então, essas sequências, ou seja, essas bandas correspondentes. Então, o homem B é o pai da criança. Uma outra forma de aplicação dessa técnica é a identificação criminal. Então, vamos imaginar uma cena do crime onde é encontrado apenas uma gota de sangue do suspeito. Havendo suspeitos para realizar a identificação, é possível aumentar a quantidade desse DNA a partir da técnica de PCR. Então, a técnica de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, envolve a amostra de DNA específica, a presença dos nucleotídeos, a presença de iniciadores chamados de prime, que são pequenos fragmentos que vão servir como início para a síntese dessas novas moléculas, e a presença da enzima, que é responsável por realizar essa amplificação das moléculas de DNA. E tudo isso acontece com o auxílio de um equipamento chamado termociclador. Mas como funciona o termociclador? De forma simples. Ele basicamente eleva e diminui a temperatura em determinados tempos e durante ciclos que são programados previamente. Então, inicialmente ocorre uma desnaturação do DNA da amostra específica. Posteriormente, uma redução dessa temperatura permite que esse DNA ele seja alinhado aos primes, que são aqueles iniciadores da síntese, e por fim ocorre uma elevação da temperatura para que a enzima TAC polimerase possa realizar a síntese dessas moléculas de DNA. Uma vez feito isso, agora se tem quantidade suficiente da amostra da prova do crime, é possível, por exemplo, aplicar a mesma técnica que foi utilizada no teste de paternidade e, por comparação dos fragmentos, ou seja, das bandas geradas na eletroforese, é possível chegar até um possível
suspeito ou até mesmo ao criminoso. Durante muitos anos, essa técnica de PCR vem sendo aprimorada, e um grande avanço foi a possibilidade de se utilizar, por exemplo, a enzima transcriptase reversa na técnica da RT-PCR para sintetizar DNA a partir de RNA. Essa utilização da transcriptase reversa é muito importante, principalmente no estudo dos vírus de RNA. Um outro avanço é a PCR quantitativa em tempo real. Nesse caso, como o nome já diz, os resultados são gerados durante o processo convencional da PCR, porém é possível detectar quantitativamente por fluorescência. Ainda falando um pouco sobre organismos transgênicos ou organismos geneticamente modificados, é importante a gente saber que esses organismos eles são modificados a partir das técnicas existentes da engenharia genética e geralmente o gene transferido é um gene de interesse que vai ser incorporado ou no plasmídio ou numa célula-alvo específica. O primeiro uso comercial de transgênicos ocorreu por volta de 1978, com a introdução de um gene responsável pela produção da insulina na bactéria Escherichia coli. Nessa representação é possível observar a extração do gene da insulina de uma célula humana, a inserção desse gene no plasmídio e, posteriormente, esse DNA, agora um DNA recombinante, por quê? Porque ele vai estar ali, é uma sequência de DNA de genética humana inserida em um DNA extracromossômico de uma bactéria, que é o plasmídio, que vai ser transferida para as células bacterianas e então vai ser dada a essas bactérias condições de se desenvolverem e multiplicarem. Durante o seu processo de multiplicação, como consequência, as bactérias também produzem o hormônio insulina. Posteriormente é feita a separação das células do hormônio e o hormônio então é comercializado. Atualmente é possível, por exemplo, utilizar o gene antihemofílico em vacas e cabras que passam a liberar então essa proteína no leite. Isso permite com que esse hormônio ele seja mais acessível a diferentes classes sociais. Uma outra forma também de emprego de transgênicos é no caso das culturas. Então, cultura de feijão, cultura de soja, que permite com que esses cultivares sejam mais resistentes às pragas, herbicidas, condições climáticas, entre outros fatores. E agora, para a gente concluir, vamos falar um pouquinho sobre clone e clonagem. Os organismos que apresentam o mesmo material genético são chamados de clones. A clonagem ocorre de forma natural em espécies que se reproduzem sexuadamente e também de forma artificial, através de técnicas que permitem desenvolver um clone a partir de uma célula somática. Vocês já ouviram falar da ovelha Dolly? Então, foi assim que aconteceu a clonagem da Dolly. A partir de uma célula do núcleo de uma célula somática, foi possível, então, transferir esse núcleo para um óvulo que não tinha mais núcleo, que foi retirado, observem aí na etapa 2, e esse núcleo transferido para o óvulo, ele foi, então, estimulado para a formação dos embriões e uma vez formado o embrião, ele foi reintroduzido numa fêmea receptora até a formação e nascimento do clone. Comente aí para mim qual é a sua opinião sobre a clonagem em seres humanos. Eu quero muito saber o que é que você pensa sobre esse assunto. Será que
É correto fazer a clonagem e produzir super bebês? Então, vamos para o nosso resumo? Nessa aula nós vimos o DNA recombinante, enzima de restrição, PCR e eletroforese, organismos geneticamente modificados, clonagem. Parabéns por assistir essa aula até o final. Se inscreve no canal e eu te vejo na próxima aula. Obrigada!